Colossenses capítulo 3. Esse é o texto que nós vamos meditar hoje. Colossenses capítulo 3, no versículo 5. Colossenses 3, versículo 5. Palavra Colossenses 3, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Amém. Glória a Deus. Nós estamos dando sequência a uma série de mensagens a respeito do jejum. E nós então já afirmamos muito bem que o jejum, na verdade, é um momento onde você vai se afastar voluntariamente do alimento para se dedicar a um fim espiritual. E o incrível é que você não abre só mão do alimento em si, mas você aproveita esse momento para mergulhar em devoção. E quando a gente fala em devoção, nós estamos falando de você ir mais fundo em Deus, de você aproveitar esse momento para crescer na sua comunhão com Deus pela palavra, pela oração. Então é uma decisão voluntária, onde você abre mão, da comida que é necessária para o teu corpo, para o teu alimento físico, para você ir mergulhar e ir mais fundo em devoção no Senhor. E o jejum também é um momento de solitude. Por isso que a gente tem falado que aconselhamos que em momentos de jejum, em dias de jejum, você abra mão também do entretenimento. Que você possa abrir mão de redes sociais, que você possa abrir mão de televisão, que você possa abrir mão de séries. Por quê? Porque é um momento de solitude, para você ter tempo com Deus, para você estar a sós com Deus, para você poder estar ali íntimo de Deus e continuar crescendo no seu relacionamento com Jesus. Então, é disso que fala o jejum. Eu abro mão do alimento, eu abro mão do entretenimento, eu abro mão das coisas para me dedicar ali na comunhão com Deus pelo jejum, pela oração e pela palavra. E o que nós lemos hoje, nós estamos vendo o apóstolo Paulo nos ensinando que a gente deve fazer morrer tudo que pertence à nossa natureza terrena, à nossa natureza carnal. E o que vem a ser essa natureza terrena? É a natureza caída. É o homem vazio de Deus, é o homem que está em rebelião contra Deus. É o homem que está na prática do pecado, o homem que está distante de Deus. Então, quando a gente fala da natureza caída, nós estamos falando de tudo aquilo que envolve a nossa inclinação carnal, a nossa inclinação para o pecado, a nossa inclinação para o mal. Então Paulo diz, você deve se despir de tudo aquilo que é natureza carnal. É como uma troca de roupa, você trocar de roupa, você vai tirar essa roupa desse velho homem, essa roupa da natureza carnal, da qual ele diz que envolve a imoralidade, a impureza, a paixão de desejos maus, de ganância. Ele fala de ira, de maldade, de maledicência, de linguagem indecente. Ele diz, você deve se despir desse homem, para você se revestir agora de um novo homem. Então não é só tirar uma roupa velha, não é só tirar uma roupa suja,
mas agora é se vestir com uma nova roupa, uma nova veste. Na verdade, as vestes falam da condição do homem. Uma veste suja fala de um homem que está numa condição pecaminosa, está numa condição caída, separado de Deus. Mas vestes limpas fala de um homem que está agora vivendo para Deus, vivendo para a glória de Deus. Então a linguagem de Paulo aqui, de maneira figurada, ele está falando assim, deixe a sua velha natureza e se vista da sua nova criação. Porque agora que você confessou sua fé em Jesus, você que nasceu de novo pela fé, confessou Jesus como o Senhor da sua vida, né? Você agora está se vestindo de um novo homem. Você está se revestindo de um novo ser, né? A Bíblia fala do batismo como um despojar da carne também. A Bíblia fala sobre essas atitudes que elas consequentemente testificam a nossa fé no Senhor. Então sua fé em Jesus mudou você. Sua fé em Jesus te deu um novo guarda-roupa. Na verdade não é um novo guarda-roupa, uma nova roupa. Porque agora você vai se revestir de Cristo. Você vai tirar aquele homem velho que você era. Aquele homem cheio de maldade, cheio de impureza, cheio da mentira, cheio do orgulho. E agora você vai se vestir de um novo homem, que é a imagem do seu Criador. Glória a Deus. E a disciplina do jejum vai ser um grande aliado nesse processo. É parte dessa jornada de santificação, é parte dessa jornada de enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Aliás, uma das outras definições que eu sempre dou ao jejum. Primeiro é que jejum é fome de Deus. Segundo, que jejum é enfraquecer da carne para o fortalecer do espírito. Então é isso que Paulo está falando sobre tirar a velha roupagem, vestir-se novo. E aí disso que eu quero falar hoje sobre o jejum. Eu quero falar do impacto do jejum na sua vida. Quero falar de como o jejum vai impactar a tua vida de tal maneira que você vai poder experimentar dessa dimensão de ser um novo ser em Jesus. E para começar isso, eu preciso que você abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Quem encontrou, diga graças a Deus. Diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então Paulo está dizendo, olha, que o Deus da paz te santifique inteiramente. A minha versão NVI diz, te santifique inteiramente. Outras versões vão dizer em tudo. E essa palavra que significa perfeito, completo em todos os aspectos. Então, nas palavras do apóstolo Paulo, o nosso ser completo é corpo, alma e espírito. Na verdade, ele fala a ordem inversa: espírito, alma e corpo. É o que nós chamamos na teologia de tricotomia. Essa é a estrutura de quem nós somos. É a estrutura do nosso ser. É assim que Deus nos fez: espírito, alma e corpo. E o espírito em nós é a parte onde nós temos a consciência de Deus e das coisas espirituais. É a parte em nós que percebe, que conhece, que consegue se relacionar com Deus. A Bíblia diz que Deus é espírito. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus e vai adorar a Deus, adore a Deus em espírito e em verdade. Então, essa é a parte em nós que tem um relacionamento com Deus, que tem a consciência de Deus, que consegue compreender a vontade de Deus. É no nosso espírito. A outra parte é a parte que nós temos consciência de nós mesmos, que é a nossa alma.
A nossa alma é a sede das nossas vontades, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. É o lugar onde a gente tem a consciência do nosso ser e também daquilo que nos toca. E por fim, o nosso corpo, que é onde a gente tem a consciência das coisas naturais. É a parte em nós que se relaciona com a criação, que se relaciona com aquilo que é natural, que toca a criação, que percebe a criação, né? Então, esse é o nosso corpo. E a Bíblia chama o nosso corpo de tabernáculo. É o tabernáculo, é a casa, nosso edifício, aonde nós, que somos seres espirituais, nós habitamos num corpo, né? Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, ele diz que se a nossa habitação terrena for destruída, que é o corpo, ele diz que nós temos uma habitação celestial preparada por Deus. Então, essa é a estrutura de quem nós somos: espírito, alma e corpo. E toda a nossa estrutura foi afetada pela queda. Quando o homem peca e rejeita a obediência a Deus, ele vai experimentar um toque da queda em todos os aspectos do seu ser. Em primeiro lugar, o espírito do homem morre. O homem agora tem um espírito mortificado. É isso que Deus disse quando Deus fala para Adão, que o dia que ele comer do fruto, ele iria morrer, que não era para ele tocar daquele fruto. E a serpente diz: olha, não foi isso que Deus falou, que o dia que você comesse do fruto, você certamente morreria? E aí a Bíblia diz que o homem come do fruto, né? A mulher toma do fruto, come, depois leva para o homem toma do fruto e come. E a gente não vê um homem caindo duro morto. O corpo não morreu, o corpo permaneceu lá intacto. A gente vê que a alma do homem, o homem não morreu ali diretamente na sua alma, porque ele teve inteligência para correr atrás de folhas de figueira e tentar fazer uma roupa. Mas o seu espírito, ele morreu para Deus. O homem experimentou a morte espiritual, porque quando Deus aparece, diz lá no jardim, e o homem ouve o som do Senhor no jardim, o que o homem faz? O homem, por causa da culpa, ele foge de Deus, ele se esconde de Deus. E essa é a condição do homem que está morto espiritualmente: é fugir de Deus, é se esconder de Deus. Ele está sempre buscando meios e justificativas para estar longe de Deus, porque está pesado em culpa, está morto no seu espírito. A alma do homem passou a se submeter à natureza pecaminosa. Agora o homem está inclinado a fazer o que a sua carne deseja. Então agora a sua alma, que deveria responder ao Espírito, o homem deveria então se relacionar a Deus em Espírito, e agora a sua alma, seus pensamentos, seus sentimentos, suas vontades responder àquilo que ele ouve de Deus. E agora essa deveria ser a reação do homem: ouvir de Deus e governar e manifestar os seus sentimentos, suas vontades, suas decisões a partir daquilo que ele recebe de Deus. Mas isso foi comprometido. E agora nós vemos uma alma do homem totalmente subjugada por causa da culpa, por causa da condenação, e seguindo os seus impulsos pecaminosos, seguindo a vontade da sua carne. E o corpo do homem passou a carregar a natureza pecaminosa. O homem agora carrega no seu corpo a natureza do pecado. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos enviou Jesus. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí acontece o que? Jesus vem em obediência à vontade do Pai. Ele morre no lugar do homem pecador, e Ele dá a oportunidade agora para o homem pecador se reaproximar de Deus. E agora sim, como da mesma maneira a queda afetou toda a estrutura do homem, agora também a redenção em Jesus também vai afetar toda a estrutura do homem. E isso começa no quê? Na vida no Espírito. 1 Pedro 1,3 diz que Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus. 2 Pedro 1,4 diz que por intermédio dessas coisas Ele nos deu suas grandiosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina,
e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Então o que acontece quando nós recebemos Jesus como Senhor? Nosso espírito é vivificado. A Bíblia fala que nós recebemos vida no nosso espírito. Agora o nosso espírito, ele é gerado de novo. Essa é a palavra regeneração, que Pedro diz. Ele nos regenerou para uma nova esperança. Ele nos gerou de novo. Ele nos deu vida agora em nosso espírito. E agora nós podemos, porque nascemos de novo, ter um relacionamento com Deus, sermos participantes da natureza divina, termos comunhão com Deus novamente, nos aproximarmos de Deus, porque agora nosso espírito foi vivificado, aleluia! Nosso espírito tem sede de Deus, nosso espírito anseia pela presença de Deus. Então esse é o impacto da redenção no nosso espírito. Seu espírito foi vivificado. Você agora, esse desejo que você tem de se aproximar de Deus, que você não tinha antes, que em algum momento da sua vida parecia tão desnecessário, que parecia tão distante. Talvez você falava assim, não, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus mora no meu coração. Mas teve um momento que você falou assim, não, Deus é real, e eu quero viver para Ele, eu quero ter comunhão com Ele, eu quero andar com Ele. O Espírito Santo começou a comunicar a verdade no teu espírito. Você ouviu a palavra da verdade, ouviu o Evangelho, e aí você começou a receber esse chamado do Espírito Santo para você. Mas quando você nasceu de novo, o Espírito de Deus trouxe vida para o seu espírito humano, para que agora você tenha a vida com Deus. Nossa alma também sofre o impacto da redenção. E o impacto da redenção é que a nossa alma está sendo restaurada. É isso. Na sua alma você está num processo de restauração. Tua alma ficou tempo demais debaixo do governo da carne. Sua alma ficou tempo demais debaixo do governo das suas próprias vontades, por causa do acúmulo da maldade, da impureza. Mas agora você está sendo transformado a partir do momento que você começa a ouvir a palavra de Deus, começa a praticar a palavra de Deus. A solução para a alma do homem, o que liberta a alma do homem, é a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus para trazer restauração para a nossa alma. A gente ouve a palavra de Deus, então a palavra de Deus vai lá e confronta lá na alma. É aquilo que diz em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Então a palavra de Deus, ela vem de maneira precisa e cirúrgica, mostrando para você aquilo que é da vida do Espírito, aquilo que era do governo da carne, que estava manipulando a sua alma, mas agora a palavra vem de maneira cirúrgica, tocando na sua alma, tocando no lugar adequado, para que você seja restaurado, e à medida que você seja restaurado, você se torne agora alguém que vai sentir a partir dos sentimentos de Cristo, que as suas vontades será a vontade de Deus. Os seus desejos será o desejo de fazer a vontade de Deus, como Jesus disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Então esse é o impacto da nossa alma. Estamos sendo restaurados, estamos sendo transformados. Mas há um impacto também da redenção no nosso corpo. A questão é que, em primeiro lugar, a nossa carne ainda carrega a natureza pecaminosa. E agora nós teremos, agora pela vida no Espírito, poder e graça de Deus para refrear os impulsos do nosso corpo, para refrear as vontades da nossa carne. Então uma coisa que eu quero dizer para você é que sua carne nunca se converte. Às vezes a gente fica tentando converter a nossa carne. Nós somos ensinados à luz da palavra de Deus que nós temos que mortificar as obras da nossa carne. Como nós lemos lá em Colossenses 3, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Então agora, ainda enquanto nós estamos nessa vida, nós vamos ter essa guerra. Porque no nosso espírito nós temos a vida de Deus. Na nossa carne, ainda a gente tem a natureza pecaminosa. E a gente vai ficar nessa guerra. Mas a Bíblia fala de uma conclusão final. Quando Jesus voltar, nosso corpo vai ser ressuscitado, e aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados,
Isso significa que de uma vez por todo, o nosso corpo, agora glorificado, agora restaurado, não vai mais ter a presença do pecado nele. E nós vamos viver para a glória do Senhor eternamente. Mas enquanto agora, nós vamos ter que lutar com a nossa carne a partir da vida no Espírito. Então nós vamos ter que fazer morrer, como Paulo diz, fazer morrer tudo que pertence à sua natureza pecaminosa. Você vai ter que lutar com ele dia a dia. Você vai ter que subjugar a sua natureza terrena. E isso nós chamamos de vida crucificada. A vida santificada exige isso. Nós lutando contra a nossa carne, a partir da vida do Espírito, a partir da direção do Espírito Santo. E como o jejum tem a ver com tudo isso? E aonde o jejum encaixa toda essa informação até o momento? É que o jejum bíblico, ele irá impactar por completo o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, contribuindo para a manifestação de Jesus em nós. Então quando a gente jejua de maneira poderosa, não de uma certa maneira, como eu ia falar, mas de uma maneira poderosa, nós vamos viver um impacto, aonde? No nosso espírito, na nossa alma e também no nosso corpo. A gente vai poder experimentar de tal maneira um tocar de Deus, de tal forma que nós vamos realmente ver a cada dia a manifestação de Jesus em nós. Então, como meu alvo é falar sobre o jejum, eu preciso trazer essa informação para você do impacto do jejum. E o primeiro impacto que eu quero tratar hoje é o impacto no corpo. Eu vou inverter a ordem, porque eu quero deixar a cereja do bolo, que é o impacto do Espírito no final. Esse é poderoso. Mas começa com o impacto no corpo. O jejum ele é um ato de disciplina, ele é ao mesmo tempo um exercício de domínio próprio e ao mesmo tempo a mortificação da carne. Pensa só, você está escolhendo de maneira voluntária, em obediência ao Espírito Santo, fazer morrer ali uma necessidade que é natural tua. Você está dizendo para o teu corpo, olha, você tem fome, e essa fome não é mal, não é pecado. Essa fome é uma necessidade que você tem, mas eu posso dizer ao meu corpo, agora você pode esperar. Eu vou me disciplinar a isso, e ao longo desse dia, eu quero estar focado em Deus, na presença de Deus, na vontade de Deus. Eu quero orar, eu quero meditar na palavra, eu quero permitir ouvir mais o Senhor. Então eu estou lidando com uma necessidade que é básica, uma necessidade natural minha, e eu estou exercitando domínio próprio, porque vai chegar na hora do café da manhã, eu vou estar com fome, vai chegar na hora do almoço, vai me bater a fome novamente, mas eu estou ali exercendo domínio próprio sobre o meu corpo. Estou dizendo assim, eu não vou comer agora, eu estou no exercício de disciplina, eu não vou me alimentar nesse momento, porque eu quero dedicar esse momento para o Senhor. E ali você dedica esse tempo ao Senhor, e no fim das contas, sabe o que está acontecendo? Tua carne está sendo impactada, tua carne está sendo mortificada. Então amanhã depois, quando sua carne quiser te levar a coisas que você não precisa, a coisas que estão tentando você está praticando ali no Senhor, você vai se lembrar, eu tenho mais fome de Deus do que vontade de obedecer minha carne. Eu tenho mais fome do Senhor, eu tenho mais prazer no Senhor do que prazer nas minhas próprias vontades, do que prazer até mesmo na minha própria necessidade. Então quando eu jejuo, eu estou permitindo que agora, à medida que eu dedico o meu crescimento espiritual, à medida que eu tenho foco, que eu não estou só em jejum, só para ficar com fome, mas é para me alimentar do Espírito. Então nesse momento eu estou dizendo, olha, estou me submetendo ao Senhor. Então não é mérito aqui, é submissão a Deus. Estou me submetendo a Jesus, para que mais da vida dele possa ser encontrado dentro de mim. Há uma frase que atribuem a Martinho Lutero, que diz o seguinte, a respeito do jejum, eu digo o seguinte, é correto jejuar com frequência, com a finalidade de subjugar e de controlar a minha carne. Então o primeiro impacto no corpo é que eu estou enfraquecendo a minha carne para fortalecer o meu espírito.
Segundo lugar, há uma informação importante na Bíblia. Levítico capítulo 23, versículo 27. Abra a tua Bíblia aí. Levítico 23. Gênesis, Êxodo, Levítico. Levítico capítulo 23. Lá no versículo 27, Deus está falando aqui, dando instrução a respeito das festas que os hebreus deveriam celebrar ao Senhor. E dentre elas tem um dia específico chamado Dia da Expiação. E o Dia da Expiação era um dia muito especial porque era o dia onde se fazia sacrifício por toda a nação. Esse é o dia onde o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, lá no Santo dos Santos. É o único dia que o sumo sacerdote fazia isso. E olha para você ver que interessante, nesse dia, o dia da expiação, era um dia também de convocação de um santo jejum. Versículo 27 diz assim: mas aos 10 desse 7º mês, será o dia da expiação, e tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma. Outra versão vai dizer: humilhem-se, trareis oferta queimada ao Senhor. Então aqui, esse afligir da alma, ele fala sobre esse ato do jejum, que envolvia um ato de se humilhar diante do Senhor, de se cobrir ali, de se humilhar diante do Senhor, de se cobrir de cinzas, de se lançar diante do Senhor em arrependimento. E essa humilhação que aflige a alma, ela fala para nós sobre o reconhecimento das nossas fraquezas, o reconhecimento da nossa incapacidade, o reconhecimento da nossa insuficiência. Então, quando jejuamos, é também uma oportunidade de nos arrependermos diante do Senhor. E esse arrependimento fala dessa aflição da alma, desse afligir da alma. Salmo 35, versículo 13, o salmista diz que ele afligia a sua alma com jejum. Daniel capítulo 10, no texto onde Daniel faz lá os seus 21 dias em jejum, o anjo aparece para Daniel e diz assim: ó, desde o dia em que você se dedicou a se humilhar na presença do Senhor. Então o jejum fala de um lugar de afligir a alma, de humilhar a alma, de se colocar diante de Deus e dizer assim: olha, eu submeto a Ti minhas vontades, meus sentimentos, meus pensamentos, eu lanço tudo diante do Senhor, eu me humilho diante do Senhor, eu aflijo a minha alma diante da Tua presença, porque eu reconheço que toda graça, toda sabedoria, todo favor vem do Senhor. Seja o jejum que for, irmãos, seja o propósito que for que nós estamos colocando em jejum, a gente não aflige a alma somente quando nós jejuamos em arrependimento, mas é para todo momento. É no momento de decisão, onde você está decidindo por algo, e ainda assim você se coloca diante de Deus em jejum. É como se você estivesse dizendo para Deus: Deus, eu até tenho uma ideia do que eu posso fazer, mas eu ainda acho que a minha ideia ainda não é tão boa, por isso que eu preciso da Tua. Então eu estou submetendo ela aqui ao Senhor agora. Eu estou submetendo essa minha vontade ao Senhor. Eu estou submetendo esse meu querer ao Senhor. Então o jejum, ele em primeiro lugar, ele enfraquece a carne, ele aflige a alma, mas ele fortalece o espírito. Aleluia. É incrível que na guerra do espírito contra a carne, a alma vai tomar as decisões. E aí ela vai tomar a decisão baseada em quem mais tem força para opinar para ela. E quando a nossa carne está muito aguçada, a nossa vontade carnal está muito forte, a nossa alma vai decidir inclinada pela vontade carnal. Mas quando o nosso espírito está alimentado, nossa alma vai se inclinar para a vontade do Espírito. E nós vamos tomar decisões baseadas na vontade de Deus. Eu gosto da ideia da briga de 2 leões. Você coloca 2 leões para guerrear, para brigar um contra o outro. Mas um você deixou de alimentar faz mais de um mês. Ele está fraco.
ele está sem comida, né? Ele está frágil. E aí quando você coloca esses dois leões para brigar, o que está mais alimentado tem força sobre o outro. Você entende isso? Então, se é a sua carne que está mais alimentada, ela vai ter força e vai subjugar a vontade do seu homem espiritual. Mas se você está espiritualmente vivo, alimentado e forte, espiritualmente, será então a vontade do Espírito que vai prevalecer. E a tua alma vai se submeter à vontade de Deus. E o engraçado é que para você alimentar a carne, você faz a vontade dela. Mas para alimentar o Espírito, você tem que silenciar a tua carne, mortificar a tua carne, para que o seu Espírito seja alimentado. Aleluia. E por fim, o impacto no Espírito. Aleluia. Nosso Espírito, quando a gente jejua, nosso Espírito é despertado na busca de Deus. Não é assim? No período que você está em jejum, talvez ali você começa, as primeiras semanas são difíceis. Se você vai fazer um jejum prolongado. Mas você percebe que até mesmo quando você faz jejum semanal, você tira ali só 1 ou 2 vezes por semana, tirando o tempo de jejum ao Senhor. Você percebe que quando você jejua, você tem mais fome pelas coisas de Deus, você tem mais interesse pelas coisas espirituais. Quanto menos você jejua, ora e lê a Bíblia, menos vontade você tem pelas coisas de Deus. E a graça que, essa bênção que é essa disciplina espiritual do jejum, assim como a oração, assim como a meditação na palavra, é que eles aguçam o nosso espírito na nossa busca de Deus. A gente começa a ser pessoas que têm mais fome do Senhor, mais fome pela presença de Deus. E essa é a razão por que a gente precisa fortalecer o nosso espírito. Porque o nosso relacionamento com Deus tem tudo a ver com a dimensão espiritual. João capítulo 4, verso 24, eu já falei desse texto hoje, mas eu preciso lembrar dele novamente. Jesus diz, Deus é Espírito, e é necessário que aquele que se aproxima de Deus e vai adorar a Deus em espírito e em verdade. A gente precisa entender que o nosso relacionamento com Deus está nesse âmbito espiritual. E fortalecer o nosso espírito é fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Então tudo que trabalha nesse propósito, tudo que trabalha nessa direção, deve ser, o cristão deve estar atento a isso. Não só em saber, mas em praticar. A segunda coisa, porque eu preciso alimentar e fortalecer o meu espírito, está em Mateus 26, 41. Jesus está no monte com os discípulos dele, e ele convida os discípulos para orar com ele, chama 3 mais próximo, e ele diz assim, fiquem aqui, eu vou lá na frente orar, e daqui a pouco eu volto para falar com vocês. E aí Jesus vai lá e começa a orar e volta, eles estão dormindo. Pessoal, vocês deviam estar aqui orando, gente. Aí ele volta, pela segunda vez, estão lá eles dormindo. Isso acontece por 3 vezes. E é onde Jesus vai dizer, vigiai e orai. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aqui é poderoso porque a gente tem que olhar o contexto que Jesus está falando. Jesus diz, a carne, ela está fraca por quê? Porque a carne não quer orar. Sua natureza carnal não quer nada das coisas de Deus. Se você obedecer a tua natureza carnal, você não vem para culto, você não ora, você não medita na palavra de Deus, você não ama o próximo, você não perdoa, sua carne não quer nada das coisas de Deus. Sua carne quer ela, mais ela, mais ela e mais ela, e mais nada. Satisfazer a si mesmo, satisfazer o ego, satisfazer o orgulho, satisfazer as suas paixões, é isso que a carne quer. Então, para as coisas de Deus, a carne é fraca. A carne sempre vai estar cansada. Para as coisas de Deus, a carne vai estar desinteressada. E aí Jesus diz, vigiem, orem, porque o Espírito está pronto. O Espírito quer as coisas de Deus. No seu homem espiritual,
Na sua nova natureza, você deseja as coisas de Deus. Você ama Deus. Você quer fazer a vontade de Deus. Mas se você permitir que a sua carne prevaleça, para as coisas de Deus ela é fraca. Para as coisas de Deus ela não vai te sustentar, ela não vai te apoiar. Então por isso que eu preciso mortificar a minha carne e fortalecer o meu espírito. Por quê? Porque o meu espírito renascido, ele quer buscar Deus. Meu espírito renascido gosta das coisas de Deus. Terceira coisa, porque eu preciso fortalecer o meu espírito, é que a palavra de Deus, ela é espiritual. Jesus diz em João 6,63, as palavras que eu digo para vocês, é espírito e vida. Em 1 Coríntios 2,14, Jesus diz que quem não tem o Espírito Santo, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe parecem loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então se a gente tem vontade e o desejo de conhecer as coisas de Deus, a vontade de Deus, de conhecer mais de Deus, de ter a iluminação e a revelação da palavra de Deus, nós vamos precisar fazer isso em espírito. E a gente vai precisar fortalecer o nosso espírito. A gente vai precisar permitir que o nosso espírito esteja aguçado e que a nossa alma venha responder à direção e ao governo do Espírito. E por fim, Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito, falando do Espírito Santo, testemunha no nosso espírito, o espírito humano, que nós somos filhos de Deus. Aonde o Espírito de Deus fala? No nosso espírito. E para nós ouvirmos o Espírito Santo, nós precisamos de ter sensibilidade espiritual. A gente precisa andar sensível, quebrantado diante de Deus, para que a gente possa realmente ouvir o Espírito Santo falando conosco. Né? O contexto diz que os que são guiados pelo Espírito são os filhos de Deus. Então nós somos criados para sermos dirigidos pelo Espírito Santo, para, através da nossa comunhão com Deus, nos relacionar com as pessoas, nos relacionar com o nosso trabalho, nos relacionar com a criação, nos relacionar em família, mas é através desse relacionamento com Deus. E se esse lugar não estiver bem resolvido, irmãos, a gente vai ter sérios problemas para lidar com as outras coisas. Então, nós somos chamados para vivermos a partir desse lugar. Nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo sendo apresentados de maneira perfeita e de maneira santificada diante do Senhor. E como eu faço com a minha carne? Eu preciso crucificar a minha carne. Como que eu faço com a minha alma? Eu preciso que a minha alma possa responder ao Espírito Santo. É permitir que a minha alma seja limpa, seja trabalhada, seja despida e revestida pelas verdades de Deus. Precisa ser limpa pela palavra de Deus. Mas por fim, eu preciso que o meu espírito esteja bem alimentado para isso. E no jejum, o que acontece? A gente vai ter isso: o enfraquecer da carne e o fortalecimento do espírito. O jejum é uma ferramenta de Deus. O jejum não é algo mágico. O jejum é uma ferramenta espiritual que Deus nos deu para isso. Aonde a gente diz para nossa necessidade, fala para ela, fala assim: olha, eu realmente preciso comer, eu realmente preciso me alimentar, mas eu estou pronto para abrir mão dessa refeição, para abrir mão das refeições desse dia, ou para abrir mão de refeições por um período de tempo. Eu estou pronto para isso. E para silenciar as outras coisas: Instagram, rede social, fofoca, tantas outras coisas que não me servem. Essas coisas nenhuma vão me acrescentar nada. Eu só quero agora me encher de Deus. Eu quero ouvir o Senhor. Eu quero dar um silêncio em todas essas coisas que estão, sabe, enchendo a minha alma, atrapalhando as coisas. Eu preciso ouvir do Espírito de Deus.
Então, quando você jejua, você está fazendo isso. Por isso o jejum tem que ser bíblico. Por isso que o jejum não pode só ser abrir mão de um alimento e não fazer mais nada. Você precisa abrir mão da comida, mas se encher da palavra e da oração. Né? O jejum, a gente precisa, ao mesmo tempo que a gente se esvazia de nós, da nossa vontade, nós precisamos nos encher da vontade de Deus. Então esse é o desafio. E esse é o fruto disso tudo. É a carne mortificada, é a alma restaurada e é o espírito pronto, aleluia, para fazer a vontade de Deus. Eu oro para que você, nessa temporada de jejum que você está, ou nesses dias de jejum que você está consagrando, ou na sua rotina de jejum, né? Você talvez não faz jejum prolongado, mas você tem uma rotina semanal de jejum. Seja ele tão grande ou menos extenso, não tem problema. A gente não está falando sobre tamanho, mas é sobre fidelidade. Se você pode dar um passo a mais, obedeça ao Espírito Santo, faça isso com sabedoria e com graça, mas acima de tudo, você precisa estar com o teu coração pronto para responder à vontade de Deus e dizer: Senhor, eu mortifico a minha carne para fortalecer